mas a gente está vendo sobre o profeta Eliseu. Ele foi um dos homens que mais fez sinais, que mais fez coisas muito poderosas na Bíblia. E a gente vai ver 3 coisas que aconteceram aqui que foram milagres de Deus, feitos através da vida do profeta Eliseu. Mas não é esse o foco que nós vamos nos ater hoje. Nós vamos ver aqui 3 ocorrências diferentes que aconteceram. E o que as nossas casas, as nossas famílias podem absorver disso? Como que a gente pode aprender juntos? Amém? Então vamos começar. Um dia chegou uma mulher para o profeta Eliseu e ela falou assim: olha, o meu marido morreu e ele era um homem de Deus, ele temia o Senhor, mas agora ele morreu, os credores estão vindo aqui na minha porta e eles vão levar os meus filhos para serem seus escravos, porque era o costume da época. Não tem dinheiro para pagar a dívida, então vai pagar em serviço e em trabalho. E aí o profeta falou: bom, o que eu vou fazer por você? Aí ele falou para ela assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu só tenho um pouquinho de azeite. E aí ele falou para ela o seguinte: vai, pede emprestado vasilhas para todos os seus vizinhos, não poucas. Ele já deu a dica, pede bastante. Então você vai para a sua casa, fecha a tua porta e você começa a derramar o azeite nessas vasilhas. Então a mulher fez isso, chamou os filhos, pediram muitas vasilhas emprestadas para a vizinhança toda. Então ela entrou em casa e começou a derramar. E aquele potinho de azeite que ela tinha sobrando em casa foi enchendo, 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 até que ela falou para o filho: traz mais uma. Ele falou assim: acabou. Na mesma hora o azeite parou de jorrar. Então o profeta falou: agora o que você faz? Vende esse azeite, que era um produto caro, paga todas as dívidas desses credores que estão te incomodando e você vive do resto. Ou seja, foi azeite pra caramba, que deu para pagar a dívida e ainda viver do que sobrou. Olha que bênção. E aí vamos começar então pensando um pouco sobre essa história. Tem um historiador, José, o pastor acho que já conhece, já ouviu falar dele. Ele fala que existe uma boa probabilidade dessa mulher ser a esposa de Obadias. Já ouviu falar sobre isso, pastor? Obadias era um homem, ele era mordomo do rei Acabe. Quando a Jezabel, agora eu falo, né? Quando a Jezabel era uma rainha muito má, que perseguia os profetas de Deus, ela mandou perseguir profetas. Esse Obadias, ele sustentou 100 profetas a pão e água. Ele sustentou esses profetas. E diz esse historiador que é por isso que a mulher chegou assim: poxa, meu marido era um homem que temia Deus, que ele fez tanto, e agora, olha a situação que eu fiquei. Eu estou com credores e eu não tenho nada dentro de casa. E eu comecei a pensar sobre isso, que às vezes pode ser que a minha casa ou a sua casa foi um lugar de onde já saiu muito. Onde já saiu muito azeite, já saiu muito recurso, onde já saiu muito para dar para outras pessoas. E chegam alguns momentos que a gente se encontra com tão pouco. Chegam momentos em que a gente olha e fala assim: agora eu só tenho um restinho. Aquilo que eu já dei tanto e de repente que parece para mim, nesse momento que eu estou vivendo só com um restinho, só com a rapinha, com tão pouco. E aquilo que ela precisava, aquilo que foi utilizado por Deus para trazer um milagre, para trazer uma provisão na vida dela, estava dentro da casa dela. Inclusive eu comecei a me lembrar da dracma perdida. Vocês lembram quando Jesus falou 3 parábolas? Ele falou sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e sobre o filho pródigo, que ele está dando 3 exemplos. A ovelha perdida é aquele que se perde para o lado de fora. A dracma perdida fala daquilo que foi perdido do lado de dentro, e o filho pródigo fala daquele que retornou. Enfim, na dracma perdida fala que aquilo que a gente perdeu estava do lado de dentro, a solução estava do lado de dentro. Só que o mais interessante, o melhor de tudo, é que essa mulher foi procurar por quem a ajuda. Ela foi até o profeta, estou rápida, desculpa. Ela foi até o profeta, que era o homem de Deus, era a representação da pessoa de Deus naquela época. E aí a gente já começa a olhar e ver um bom exemplo aqui, para onde a gente tem que ir. Eu sei que parece tão óbvio, não parece óbvio, gente? Está com um problema, está com uma questão, está numa situação de aperto, para onde a gente tem que ir? Para Deus. Sempre a gente faz isso? Não. Por isso que a gente precisa lembrar. Porque tem muitas vezes que a gente não vai para Deus para procurar ajuda. E aí a primeira coisa que ele falou para ela foi assim: o que você tem na sua casa? O que você tem na mão?
Deus muitas vezes pode olhar para nós e falar assim: o que você tem? A gente viu Jesus falar isso para tantas pessoas quando ele ia fazer um milagre. Lembra quando eles queriam dar alimento? Falou para os discípulos: dá alimento para essa multidão. Aí eles disseram: de onde nós vamos tirar comida? Jesus falou: o que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. É isso mesmo, traz para cá. Não precisa de muito. Tem vezes que a gente se sente com esse restinho de recurso, com um restinho de força, com um restinho de ânimo, com um restinho, ó Deus, eu já não estou quase aguentando mais a situação, eu estou por um fio. Segura esse um fio aí. Ele pode ser suficiente na mão de Deus para derramar muito e para fazer muitas outras coisas. Amém? Esse pouco na mão de Deus. Gente, Deus nunca precisou de muito para fazer grandes coisas. Vocês se lembram de Gideão? Na hora que chamou o exército de Israel para lutar contra os midianitas, vieram mais de 30 mil homens. Deus foi selecionando. Quantos sobraram no final? 300. Gente, só 300 para enfrentar um exército. E no final, esses 300 quase não fizeram nada. Porque quem fez foi Deus também. Não é verdade? Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito para nos ajudar a responder as nossas questões, para nos ajudar com as questões das nossas casas, com as nossas famílias. Se a gente tiver só um pouquinho e a gente falar: Deus, eu tenho esse pouquinho. Tem um princípio de uma mulher que eu gosto de falar, de ouvir, aliás, que ela fala muito sobre, para mulheres, sobre vida no lar. Ela fala assim: use aquilo que você tem. O que eu tenho? Eu posso pegar esse pouquinho e apresentar isso na presença de Deus. Amém? Amém. Eu me lembro de um versículo que fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Tem vezes que a gente está frio espiritualmente. Na nossa vida com Deus, ou na nossa comunhão com Deus, a gente também se encontra tão longe. Fala assim: de tudo aquilo que eu já tive, de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo aquilo que eu já experimentei, tem épocas que a gente vai falar assim: só restou um pouquinho. O pastor uma vez deu esse exemplo, que a Bíblia fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Um passo que eu dou em direção a Deus, só um. Vocês já perceberam em momentos que a gente está com frieza espiritual, que a gente está andando longe de Deus, ou que a gente pecou? Não é preciso que a gente fale: agora eu voltar para Deus, eu vou me consagrar, fazer 20 dias de jejum. Gente, eu já experimentei isso tantas vezes na minha vida. É fechar o olho e falar assim: Deus, eu quero voltar. Deus me ajuda. É uma frase, um pouquinho é suficiente. Na hora que a gente fala: Deus, parece que ele já veio e fala: opa, estou aqui, me chamou? Que lindo. A gente pode ter pouco para começar algo poderoso na presença de Deus, amém? Nas nossas vidas, nas nossas casas. E aí, que direção que esse profeta deu para ela? Primeira coisa: peça ajuda para outras pessoas. Peça vasilhas vazias para outras pessoas. Eu comecei a pensar sobre isso, como nós precisamos uns dos outros. Para que Deus possa agir de forma poderosa na nossa vida, nós precisamos uns dos outros. Porque Deus estabeleceu que a coisa seja assim. Lá no Salmo 133, quando fala assim: ó, como é bom, como é precioso que os irmãos vivam em união. Aí ele fala, a comparação é como o óleo que desce sobre a alma, mas ele fala assim: ali Deus ordena a sua bênção, na união. Quando nós estamos em unidade com outras pessoas, a gente precisa da ajuda uns dos outros, para ser cheio de Deus, para experimentar coisas poderosas, para experimentar ajuda quando a gente precisa da parte de Deus. Quem fez o milagre foi Deus, mas quem deu as vasilhas vazias? Foram outras pessoas. A gente precisa uns dos outros para orar, para nos ensinar, para levantar a nossa cabeça, para segurar a gente pela mão. A Bíblia fala para nós assim: ó, confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês possam ser curados. O perdão vem quando a gente confessa a Deus, mas a cura vem quando a gente tem alguém com quem falar, abrir o coração em relação até ao nosso próprio pecado. Essa pessoa nos ajuda. O Espírito Santo, ele é uma representação, representado com azeite muitas vezes na Bíblia. E lá em Efésios 5 ele fala assim: olha, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Como que nós podemos ser cheios do Espírito? Ele fala assim: falando entre vós. Está vendo a pluralidade, os outros envolvidos? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente, a gente precisa ter os nossos momentos com Deus, a gente vai falar sobre isso. Mas não exige
pode ser cristão sem congregar, sem ir a uma igreja, sem estar conectado a um corpo. Isso não existe. A gente é cheio do Espírito também estando conectado com outras pessoas de verdade, que também nos ajudam a ser cheios. Amém? Eu não quero me estender para não ficar muito repetitiva. E aí uma outra coisa que o profeta falou para ela, assim, depois que você tiver com as suas vasilhas vazias na mão, você vai para sua casa e você fecha a sua porta e você vai começar a encher. A gente precisa uns dos outros, mas não existe nenhuma necessidade no nosso coração que não possa ser suprida com aquele segredinho que Jesus falou. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Como é precioso a gente entrar e falar assim: eu preciso ser suprido com a presença de Jesus, eu preciso ser suprido com a direção de Jesus, eu preciso ser suprido com a vida de Jesus. A gente pode ter certeza que na presença dele nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Se ele não der aquilo que a gente precisa naquele momento, ele vai nos dar paciência, ele vai nos dar esperança, ele vai nos dar fé, ele vai nos dar consolo, ele vai nos dar força, mas é na presença dele, é da presença dele que a gente tira todo aquilo que a gente precisa para suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes a gente fica vazio porque a gente procura nos lugares errados. E vou falar uma coisa que todo mundo aqui é cristão, pra gente é pior, viu? Quem já experimentou da presença de Deus e fica vazio da presença de Deus, quando vai tentar procurar em outro lugar, a gente não consegue. Vocês já viram pessoas que se afastam de Deus e fica um negócio muito esquisito? Porque pega aquele lugar que ele já experimentou de Deus, já experimentou da vida de Deus, já experimentou daquele consolo, aquela coisa que a gente não tem como explicar, que é sentir a presença de Deus na nossa vida. Tirou aquilo, não fica um buraco? Fica um buraco muito grande, não tem nada que possa preencher um lugar do Espírito Santo no nosso coração que não seja Deus, que não seja a presença dele. Amém? Amém. E outra coisa interessante é que quanto mais ela derramou azeite, quanto mais vasilha vazia tinha, mais azeite e mais coisa foi fluindo. Eu me lembrei que Jesus falou que nós somos uma fonte a jorrar. O Espírito Santo faria de nós uma fonte a jorrar. E eu vou até mudar aqui um pouquinho só o foco daquilo que a gente estava falando, mas uma outra coisa que a gente pode pensar sobre essa primeira parte do texto é que quantas vezes a gente acha que porque a gente tem pouco, não vai sair nada para dar para os outros. E essa mulher pegou vasilhas vazias e aquele pouco que ela tinha começou a se derramar e começou a encher. Tem muitas vezes que a gente olha tanto para a nossa própria necessidade, para o nosso próprio problema, para o nosso próprio umbigo, e a gente vai ficando triste, a gente vai ficando frustrado, a gente vai ficando para baixo. Quantas vezes a gente precisa olhar em volta? Eu tenho só um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho de azeite ele pode virar algo para outra pessoa. E à medida que a gente vai derramando, Deus pode estar derramando mais através de nós. Vocês se lembram de Jó? Tem um versículo que é muito citado que fala assim: mudou Deus a sorte de Jó enquanto ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava para outras pessoas. Está com muito foco na sua vida, no seu problema, no seu isso. Levanta e olha em volta. Tem gente melhor, mas tem muita gente pior. Tem muita gente enfrentando coisas. E a gente pode pegar aquele pouquinho que a gente tem e a gente pode começar a derramar. E quanto mais a gente começar a derramar, Deus vai o quê? Multiplicando aquilo que a gente está derramando em volta. Amém? Amém. Vamos lá. E aí, vamos olhar então uma segunda situação que aconteceu aqui no capítulo 4 de 2 Reis. É a sunamita. Nós vamos ver o que a gente pode aprender também com a vida dessa mulher. Essa mulher era uma mulher muito rica. Não tinha necessidade nenhuma. E toda vez que o profeta passava na cidade da sunamita, ele passava lá na casa dela para jantar com eles. Então ela olhou para o marido e falou assim: vamos fazer um quarto para o profeta aqui na nossa casa? Ele passa aqui muitas vezes, vamos fazer um quarto, vamos colocar. É legal que a gente vai ver os móveis que já tinham na época, né? Vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E toda vez que ele vier, ele pode comer, ele pode ter um quarto para descansar, ele fica aqui com a gente. Então eles fizeram um quarto para o profeta e tinham esse bom relacionamento com o profeta Eliseu na casa deles. Aí o profeta olhou para o seu servo, que se chamava Geazi, e falou assim: essa mulher trata a gente tão bem, né? Pergunta para ela o que ela precisa. Se ela precisa de alguma coisa, o que a gente pode fazer por ela? E ela falou assim: não, estou tranquila, estou aqui
posso fazer por ela? Aí o servo falou, ela não tem filho e o marido dela já está velho. Aí falou assim, beleza. Aí chamou a mulher e falou assim, daqui 1 ano você já vai estar com seu filho no colo. Ela falou assim, não me fala isso, não me promete uma coisa que depois não vai acontecer, eu estou contextualizando. Depois fica pior para mim, falou assim, pode esperar. Dito e feito, daí 1 ano, estava a mulher com o filho no colo, teve um filho. E o tempo passou, o filho foi crescendo, ele era criança, e um dia o menino estava com o pai e falou assim, uma dor na minha cabeça muito forte. Fica a dica, o hashtag, o pai falou o quê? Manda pra mãe. É padrão, né, meninas? Chorou? Manda pra mãe. E aí, chegou esse menino na casa da mãe, estava com dor na cabeça, ficou no colo da mãe, quando deu meio-dia, o menino morreu. Ei, aí, essa mulher falou assim, põe esse menino lá na cama do profeta. Correu para o marido e falou assim, manda selar uma jumenta que eu vou lá encontrar o profeta. Eu falei assim, por quê? Não é dia de lua nova, não é sábado, não é dia dele vir aqui. Ela falou assim, não, tá tudo bem, só manda fazer. Foi. Aí na hora que o profeta viu de longe a mulher chegando, já devia vir, uma mulher com o filho morto, já devia estar todo vapor, né? Aí o servo do profeta falou assim, oi, tá tudo bem? Ela falou assim, não, tá tudo bem. Mas na hora que ela encontrou o profeta, ela caiu no pé dele e falou assim, por que você fez isso comigo? Por que você orou para Deus me dar um filho se era para acontecer isso? Eu não te pedi nada. Então o profeta foi, eu vou resumir a história, né? Mandou o servo, mandou colocar o cajado, o bordão dele em cima do menino, não aconteceu nada. Aí ele foi lá, orou, se deitou em cima do menino uma vez, levantou, se deitou a segunda vez, o menino espirrou e ressuscitou. Glória a Deus. Pega o menino, dá na mão da mãe e glória a Deus pelo milagre. O que a gente pode começar a aprender com essa mulher? Eu achei tão interessante que eu nunca parei para olhar isso. Essa mulher, ela não tinha nenhuma necessidade. Quantas vezes que a gente vai para Deus, ou até quando a gente se relaciona com pessoas de Deus, sabe quando tem a irmãzinha do corre que é cheia da revelação, da palavra do conhecimento, ou quando a gente vai para Deus, a gente sempre vai com uma expectativa de receber. Essa mulher não precisava de nada, ela não precisava agradar o profeta Eliseu, ela não precisava nada dele, nem quando ele ofereceu para ela falou, não, tá tudo bem. Ainda assim, ela escolheu honrar o profeta, que era a representação de um homem de Deus, criar um espaço dentro da casa dela para que aquele homem habitasse lá. E eu comecei a pensar sobre isso. Quantas vezes que a gente, sem necessidade, sem precisar de Deus, a gente cria um ambiente para que Deus habite de forma plena dentro da nossa casa. Olha que legal isso. Fala, Deus, eu não preciso de nada, não preciso que o Senhor faça nada por mim, mas eu tenho prazer em que o Senhor tenha um lugar de honra aqui dentro do meu lar, aqui dentro da minha casa. Eu achei isso tão lindo. É como a mulher samaritana. Quando a gente encontra um profeta, a gente fala assim, nossa, é quase como alguém que lê a mão, né? Fala aí o que Deus tem para mim, fala um negócio. Ela viu Jesus e falou, eu vejo que tu és profeta. Ela olhou para ele e falou assim, onde é que a gente tem que adorar? É tão lindo isso, quando a expectativa já não está mais naquilo que a gente pode receber, mas em como a gente pode se relacionar com Ele. Não é verdade? E essa mulher, então, ela criou um lugar na sua casa. E a gente pode aprender com ela isso, de que independente do momento ou da necessidade, mesmo que a gente fala, Deus, não estou precisando que o Senhor já faça nada por mim. Fala, pede alguma coisa, igual o pastor falou, pede a Deus que você precisar. Olhar e falar, nossa, será que a gente vai chegar a algum lugar desse algum dia? Que não tem nada para pedir. Tem nada para pedir. Mas ainda assim eu tenho prazer na tua presença. Seja honrado aqui na minha casa. Mesmo que eu não precise te pedir nada, não tenho nenhum interesse naquilo que o Senhor pode me dar, né? Igual dizia o Delino Marçal, né? Minha fé não está firmada nas coisas que tu podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, né? Independente do que Ele pode fazer por nós, Deus tem um lugar de honra na nossa casa. Aí a gente pensa assim, bom, se eu tiver santinho nessa categoria, nenhuma praga chegará à minha tenda. Não. Mesmo ela fazendo tudo certo, o problema bateu na porta dela, né? A dificuldade, a frustração, a provação bateu na porta dela. Mas eu achei tão legal que ela é um exemplo para nós, porque as atitudes dela mostram muito bem onde está o coração. Primeira coisa, se a gente for contextualizar e pegar uma aplicação aqui, quando ela pegou aquele filho morto, ela sabia que o
filho podia voltar a viver era no quarto do profeta. Pegou essa? Era naquele lugar que ela havia criado, naquele ambiente de glória, aquele ambiente onde estava o homem de Deus. Tem alguma questão? A gente vai repetir aquilo que a mulher, a viúva do azeite, também fez. Tem alguma questão que precisa ser revivida? Tem algum problema que precisa ser ressuscitado? Não é no nosso muito falar, não é no nosso muito dar murro em ponta de faca, ou ficar bravo, ou se debater muitas vezes. É nesse lugar da presença de Deus. E ela foi e ela colocou esse menino lá. E aí a segunda coisa que a gente pode aprender com ela é que ela encontrou o marido, uma atitude estranha, e falou assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, tá tudo bem. Nem com ele ela falou o que estava acontecendo. Depois ela encontrou com Geazi e falou, tá tudo bem? Ela falou assim, tá tudo bem. Para quem que ela foi derramar o seu coração e aquilo que estava afligindo o coração dela? Para o profeta, que era a representação da presença de Deus. A gente pode aprender com quem que a gente precisa falar as coisas que afligem o nosso coração. Quem é a primeira pessoa que a gente tem que correr lá para chorar, para derramar, que seja para reclamar, falar, por que você fez isso comigo? Mas ainda é a pessoa certa. Tantas vezes a gente reclama para tantas pessoas, a gente desabafa, a gente transborda tantas coisas, mas se a gente pensar, a gente fala, será que eu já falei tudo isso para o próprio Deus? Tem uma mulher que ela ia às vezes lá em Ribeirão pregar, e uma vez ela deu um conselho para minha mãe, e ela falou assim, olha, ela é do estilo sem preconceito, assembleia, então eles têm assim uns maneirismos, umas coisas que são um pouco diferentes da gente, nada de errado. Ela falou assim, ó, você precisa marcar uma hora com o psicólogo Jesus. Ela falou assim, mas é sério, marque uma hora, e você vai nessa hora, você vai lá, você vai sentar e você vai conversar com ele. Perguntem a minha mãe como foi a experiência de marcar uma hora com o psicólogo Jesus. É poderoso falar assim, essa hora eu vou sentar. E aquilo que eu gostaria de falar, às vezes não tem um psicólogo, não tem um terapeuta, não conhece, não dá para pagar alguma coisa. Senta com Jesus e derrama tudo. O que a gente pode falar para Jesus dos nossos problemas, das nossas raivas, qualquer coisa que ele já não saiba, gente? A Bíblia fala, antes que a palavra chegasse na minha boca, o Senhor já sabia. Em primeiro lugar, perdão, a expressão de vomitar, sabe? Tudo aquilo que tem é na presença de Deus. É Ele quem precisa ouvir. O pastor acabou de ler o versículo, clama-me e eu vou te responder. Deus uma vez reclamou com o povo de Israel, vocês estão passando por problemas, vocês não estão me chamando. Vocês não estão me chamando para resolver. Clama-me e eu vou responder vocês, eu vou ajudar vocês. Vem para a minha presença. E essa mulher então fez isso. Ela colocou então toda a sua esperança e abriu o seu coração. E esse filho então ressuscitou. Eu fiquei pensando que ela tinha como se fosse a representação de um altar na casa dela, para o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente viu o povo de Israel, quando eles perdiam a conexão com Deus, eles levantavam altares a deuses falsos, eles se idolatravam, iam para outros caminhos errados. Vocês se lembram do confronto entre Elias e os profetas de Baal? Qual foi a primeira coisa que Elias teve que fazer para começar a reconectar o povo com Deus? Reconstruir o altar. Uma vez eu vi uma mensagem de uma mulher que falou assim que o altar é como se fosse o nosso endereço espiritual. Então, para a gente receber a carta, para a gente receber aquela correspondência, a gente precisa ter um lugar. E a gente aprende muito com essa mulher, tantas coisas, mas eu creio que a principal é um lugar de honra na nossa vida e nos nossos lares, para que essa presença de Deus possa se manifestar. Que a gente tenha um altar, amém? Dentro das nossas casas. E por último, nós vamos ver uma outra questão que aconteceu. Também fala aqui no capítulo 4 de 2 Reis, eu já estou terminando, prometo. Naquela época estava tendo fome na terra. Então, Eliseu tinha vários profetas que ele treinava, tipo uma escola de profetas ele tinha, né, pastor? E estava tendo fome, então ele falou assim, vamos lá, e falou para um deles, vai lá, faz uma sopa de ervas e dá para o pessoal comer, porque está todo mundo com muita fome. E aí saiu um lá, a Bíblia fala desse jeito, saiu um aleatório e foi pegar umas coisas para colocar naquela sopa de ervas. Não devia estar tendo muita coisa para comer, né? Porque saiu para pegar pelo mato afora alguma coisa para pôr no caldo, vocês já imaginavam a situação. E aí ele pegou umas frutinhas que se chamam colossíntidas, que elas são como se fosse uma uva venenosa. Trouxe um monte e colocou aquilo dentro do caldo. E aí na hora que o pessoal começou a comer, todo mundo começou a passar mal, falou, homem de Deus,
fala para Eliseu, tem morte na panela. O negócio aqui está envenenado, o povo começou a comer e passar mal, falou, vai todo mundo morrer. Então na mesma hora Eliseu pegou um pouco, falou, me traz um pouco de trigo, pegou o trigo, jogou naquele caldo, misturou e falou assim, pronto. Deus fez um milagre, tirou o veneno, pode dar para o povo comer. E eu comecei a pensar algumas coisas. Havia fome e havia necessidade naquela época, naquele momento que eles estavam vivendo. E eu creio que por isso esse caldo foi feito com aquilo que tinha, e talvez quando a gente vê como foi feito, sem muito critério, aquele que foi fazendo não sabia muito bem o que estava fazendo. E aquilo que deveria nutrir começou a matar. Será que a nossa casa tem momentos, não vamos falar isso sempre assim, eu creio que todos nós podemos viver fases dessas 3 histórias que aconteceram. Será que tem momentos na nossa casa, pela necessidade e pelo aperto, pela forma como a gente faz as coisas, aquilo que deveria ser algo que nutre, se torna algo que mata? Eu queria ler com vocês, eu achei tão interessante, eu vou abrir aqui rapidinho só para ganhar tempo, porque o nosso horário está apertado. Quando a gente vai procurar um pouquinho sobre essas colossíntidas na Bíblia, para ver onde mais aparece essa planta, para que ela serve, a gente vai pregar, a gente fica procurando esses negócios, né, pastor? Para a gente entender melhor o contexto. E lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 28, está falando assim: o meu povo é gente que perdeu o bom senso. Isso é Deus falando do seu povo. O meu povo é gente que perdeu o bom senso, e neles não há entendimento. Aí ele fala outras coisas, no versículo 32 fala assim, a sua vinha é vinha de Sodoma e Gomorra, e provém dos campos de Gomorra. As suas uvas, a palavra uvas aqui é a mesma palavra das colossíntidas, entendeu? Então a gente podia mudar para assim, as suas colossíntidas estão cheias de veneno, e os seus cachos são amargos. Que interessante! Falou assim, o meu povo perdeu o bom senso, não tem entendimento. Em vez de ter coisa boa saindo deles, eles estão produzindo veneno e fruto amargoso. Em vez de ter algo bom para sair de dentro deles, está saindo coisa ruim. Tiago 3 fala um pouco sobre isso. Ele fala, meus irmãos, ele vai falar muito sobre pecados da língua, sobre aquilo que a gente fala. E eu creio que, bem que ele falou no Tiago 3 vezes, se alguém consegue controlar a língua, controla tudo, porque coisa difícil é controlar a boca. Quando a gente vê, já falou. E Salomão fala, tem muita coisa que você não pode voltar atrás. Uma delas é a palavra dita. Falou, está falado, já diz o ditado. Não tem como engolir, falou. E ele fala assim, meus irmãos, nós não podemos produzir na mesma fonte aquilo que é bom e aquilo que é amargoso. Da mesma boca não pode sair bênção e sair maldição. Esse não é o certo para nós. E aí a gente pode pensar, será que a nossa casa é um lugar que está fluindo vida, está nutrindo nós com os nossos maridos, com os nossos filhos? Gente, eu me incluo, tá? Eu não sou, tá? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, incluindo eu. Que a gente tenha um lugar de paz, de amor, de sabedoria, de intencionalidade. A gente olha que esse caldo foi feito por alguém que nem sabia o que estava fazendo, por isso que ele colocou o veneno lá dentro. A Bíblia fala assim, saiu um e foi lá no mato pegar e trouxe veneno. Quanto mais a gente olha, eu procuro às vezes ver mensagens, coisas a respeito de relacionamento, a respeito de criação de filhos, né? Eu já estou tão no começo, cada dia eu vejo como é desafiador, como eu vou precisar de ajuda de Deus nessa jornada. E a gente precisa ver que a gente tem que ser intencional, de propósito, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer e o que aquilo vai produzir. O que eu vou fazer que vai produzir no meu cônjuge? O que minha atitude vai produzir? Como eu posso fazer algo que vai produzir vida? Como a Bíblia fala que a mulher sábia vai edificar os meus filhos. O que eu vou falar? O que eu falo, o que isso vai gerar neles? O que isso vai refletir neles na sua vida adulta? Não é verdade? A gente pensa, tem que pensar sobre isso. E a gente começa a falar assim, como a gente pode fazer para que a nossa casa não seja um lugar de veneno, que tem morte na panela, que a gente está matando ao invés de jorrar vida? A Bíblia nos dá, no próprio Tiago 3, será que você pode projetar para mim? Tiago 3,17. Eu tenho pedido ajuda a Deus em algumas coisas, e o Espírito Santo sempre tem me lembrado desse texto que fala como é a sabedoria que vem do alto, nas nossas atitudes, naquilo que a gente vai fazer, nas decisões que a gente vai tomar. Ele vai projetar aqui, a gente vai ler juntos. Você nem precisa ter o trabalho de abrir, eu sei de cor,
Você pode decorar a sua casa também, isso é muito importante, mas a Bíblia fala assim, ó, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, então é uma decisão que traz pureza, depois pacífica, amável, sempre disposta a ceder aos outros, cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Essa é a sabedoria que vem do alto. Eu sei em outra versão fala que é pura, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. E nesse mesmo capítulo, Tiago fala assim que a sabedoria que vem do mundo, ela é terrena, animal e diabólica. Tem tantos sábios deste mundo, tem tantos filósofos falando tantas coisas, eles usam uma voz tão mansinha. Abre o olho. Passa nessa peneira, a Bíblia nos ensina a agir com uma sabedoria que vem do alto. Vai tomar uma decisão. Vou falar uma coisa bem prática. Por exemplo, a maioria de nós aqui é casado. Meu cônjuge fez alguma coisa que eu não gostei. Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai lidar com essa questão? Como que a gente tem vontade de fazer? Eu vou chegar e eu vou falar, não, deixa ele pra mim. Vou dar o troco, deixa pra mim. A gente pensa isso, ou só eu, gente, estou precisando ser revida pelo sangue de Jesus. Só eu, Jesus, me ajuda. Mas aí na hora que a gente pensa isso, assim, vou fazer isso, ele vai ver, vou dar o troco na vez. Aí a gente pode ir pra peneira lá da sabedoria que vem do alto. Pura, pacífica, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Essa minha atitude de dar o troco desse jeito, falar dessa maneira, vou falar na frente de todo mundo, vou envergonhar, vai dar bom fruto? Se não vai dar bom fruto, não precisa nem ver o resto, porque quando a sabedoria que vem de Deus, ela dá bom fruto, imparcial, sem fingimentos. Amém? Estou terminando, eu estou terminando, pastor, estou pegando de você. Está terminando, mas só mais um pouquinho. Não sei se as mulheres aqui, está quase, está acabando. Tem uma mulher, não sei se as mulheres que assistem mais mensagens de YouTube, você tem esses costumes, ela se chamava Debbie Titus, uma americana que falava muito da mulher, vocês já ouviram dela? Ela faleceu recentemente. Uma vez vendo uma mensagem, ela falou assim que Deus começou a dar uma dica para ela. Ela falou assim, olha, Deus é amor e Jesus é o príncipe da paz. Aí ela falou assim, Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ela falou assim, apliquem esse princípio na sua vida, na sua casa. Ninguém vem ao Pai que é o amor a não ser através da paz. Então, se nós criamos em volta de nós, por exemplo, vamos pensar nós como mães, ou como esposas, ou como filhos, né? Temos gente de todas as idades aqui. Num lugar onde tem briga, gritaria, disputa, egoísmo, etc., o amor consegue ser sentido? Não consegue. Se não tem paz, não tem como o amor ser percebido. Ninguém consegue ir até o amor se não tiver um caminho de paz. Não adianta eu todo dia falar para o meu filho, eu te amo, mas se eu passar o dia, não faz isso! Jesus me ajuda, tem dia que está tanto com vontade, tem dia que eu também faço. Eu não, já vou expor para vocês. Não faz isso, não faz aquilo, não pega. O que vai valer mais no coração e na sensação e no sentimento dele? A minha gritaria do dia inteiro ou chegar no final do dia e falar, eu te amo, meu filho? Ou com os nossos cônjuges, ou com outras pessoas no nosso trabalho, em qualquer lugar. Se não tiver paz, o amor não é percebido. Amém? Amém. Vocês estão legal. E, por fim, a solução. A solução foi que o profeta jogou naquela panela cheia de morte um trigo. É claro que foi o que aconteceu lá, foi um milagre. Mas a gente pode absorver e extrair um princípiozinho aqui. Jesus falou assim que ele era o grão de trigo, falando sobre o grão de trigo cair na terra e não morrer. Eu até falei isso aqui na outra mensagem que eu preguei sobre o simbolismo de Jesus ser a flor de farinha que foi moído por nós. É Jesus que vem para tirar de nós tudo isso que a gente tem de ruim, de feio, de venenoso e de mal, e absorver da nossa vida, assim como essa farinha fez, e tirou a morte
daquela panela. Isaías 53 fala sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. A paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem outro caminho e não tem outra pessoa que tenha capacidade de transformar a natureza humana que não seja o Senhor Jesus. Se a nossa casa está sendo em alguns momentos, às vezes a gente enfrenta momentos de dificuldade na vida e isso pesa. Pesa o clima, pesa a convivência, pesa as palavras, pesa as atitudes, pesa geral. Não tem outra pessoa que pode chegar e transformar isso. E não é o ambiente que tem que ser mudado. Quem faz o ambiente somos nós. Somos nós que precisamos que esse trigo que foi moído, que conhece o que é padecer, que sabe o que é ser manso e humilde de coração, é ele que precisa ser misturado com essa nossa natureza ruim. A gente precisa se fazer um com ele, para que a gente possa ser transformado num novo homem. Amém? Amém. E que a gente possa ser sarado. Amém? Amém. E é isso.